Shalom aleikum, aleikum salam para todos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos. Mais uma vez fazendo um vídeo de canal de bênção nesse canal chamado Maçã de Ouro em Salva de Prata. Palavra dita em seu momento certo. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, formado em bacharel em teologia, comentarista bíblico, comentarista judaico, hebraico, grego, cultural e histórico geográfico da Palavra de Deus. Louvamos a Deus por esta graça, por esta oportunidade de fazer mais uma vez, mais um vídeo falando de cada passo a passo de cada personagem da Bíblia. Isso mesmo, é um comentário dos 66 livros da Bíblia. Isso mesmo. Estamos hoje fazendo mais outro comentário neste domingo sobre outro livro. Falamos do livro de Isaías e agora nós vamos estar falando do livro de Jeremias. Mas antes disso, quero convidar você para se inscrever no meu canal. Se inscreva no meu canal Evangelista André Santos, especialista em cultura judaica. Ou se não, Evangelista André Santos, Cronos, Kairos e Olá. Ou se não, você escreve Evangelista André Santos, Maçã de Ouro em Salva de Prata. Conto com você. Manda um joia, se inscreva neste canal e sempre você vai estar recebendo novidades das histórias bíblicas para a honra e glória de Jesus. Quero deixar a todos com Shalom Kavai, paz e esperança. Quero deixar a todos com Shalom Lahema, paz e prosperidade. E quero deixar um Reneri Tukiri para todos. Vamos lá para mais um comentário? Hoje a gente vai estar lendo a história do livro do profeta Chorão. Quem era esse profeta Chorão? Você sabe? Já lembrou, né? Daí do outro lado você já pôde compreender e entender que é o livro de Jeremias. Vamos estar falando da biografia do livro de Jeremias. Isso mesmo, contemporâneo também de Isaías. Vamos lá, ao primeiro ponto do livro de Jeremias. O nome Jeremias significa o Senhor estabelece ou estabeleceu o Senhor. O nome de Jeremias no hebraico é chamado de Iemahai. Olha só o nome de Jeremias no hebraico é chamado de Iemehaiu. Olha só, Iemehaiu. É o nome de Jeremias. Ou no latim, que é chamado de Queremias, né? No grego, o nome de Jeremias é Ieremias, que significa o Senhor exaltará, ou glória. Agora, o segundo ponto de vista do livro do profeta Jeremias, quem era o seu pai? O nome do pai de Jeremias era Alquias, um sacerdote de Anatote. Euquias significa no hebraico abelha que produz mel. Olha só que interessante. O nome do sacerdote do pai de Jeremias, Alquias, que significa abelha que produz. Também existe um outro significado que também se chama Jeová é a minha porção, ou o Senhor é a minha porção. O sumo sacerdote, né, é Uquias, que da tribo de Benjamim. Você sabia que Uquias era da tribo de Benjamim? Olha só que interessante. Então, bem provável que Jeremias era descendente da tribo de Benjamim. Ao terceiro ponto de vista do livro do profeta Jeremias, é que o livro de Jeremias contém 6 fases, 6 bases, 6 partes. E quais são elas? A primeira fase é a fase histórica do livro de Jeremias. A segunda fase do livro do profeta Jeremias é o sermão de Jeremias. A terceira fase do livro do profeta Jeremias é as profecias cumpridas e as não cumpridas pela boca de Jeremias. Também a quarta fase do livro do profeta Jeremias é as promessas de Deus. Também o livro do profeta Jeremias, os cativos. A sexta fase do livro de Jeremias, o profeta Jeremias,
é o juízo sobre as nações. Então, meus amados irmãos, o livro do profeta Jeremias estão aí as 6 fases do livro biográfico de Jeremias. O quarto ponto de vista do livro do profeta Jeremias é que o livro do profeta Jeremias contém 52 capítulos, 1364 versículos, de profecias 1002 profecias e também de perguntas 194 perguntas e de promessas 16 promessas e de mensagens divinas que vinha do céu para com o povo era 62 mensagens. Ao quinto ponto de vista do livro do profeta Jeremias, Jeremias nasceu em aproximadamente no ano 650 a.C. em Anatote. Era uma pequena vilarejo, só tinha 3 quilômetros até Anatote. Era o local da residência dos sacerdotes daquela época. Você sabia disso? Olha só que interessante. Ao sexto ponto de vista do livro do profeta Jeremias, a família de Jeremias era descendente de Eli, porque a sua idade de Jeremias de 23 anos a de 24 anos de idade, quando começou o seu ministério, baseado ao livro de Jeremias capítulo 1 e verso 6, como também Jeremias 30 e verso 6, como também Jeremias 31 e verso 8, que indica o verbo como a sua criança. Você sabia que o verbo como criança, ele aparece 3 vezes dentro do livro de Jeremias? Interessante, né? O sétimo ponto de vista do livro de Jeremias, você sabia que Jeremias foi proibido de entrar no templo e quase perdeu a sua vida no capítulo 7 de Jeremias por causa da sua verdade? Olha só que interessante. Então, no capítulo 7, Jeremias quase perde a sua vida profetizando e falando da verdade. O oitavo ponto de vista do livro de Jeremias 18, vem o Senhor trazer a esperança e vem o vaso na mão do oleiro. Isso indica que Jeremias, quando começa a falar no capítulo 18, era a esperança que o Senhor estava para com Israel. Jeremias capítulo 19, verso 11, o vaso quebra na mão e se concentra a adorar os pagões. Os vasos de oleiro quebram na mais, se conserta e adora os pagões. Significa que a nação que não se conserta e o vaso se torna adoradores de pagãos, eles são destruídos, como está no capítulo de Jeremias 19, verso 11. Ao 10º ponto de vista do livro de Jeremias, o profeta Jeremias tinha uma disciplina que era escriba e também a disciplina que era também com Baruque. Você sabia que Baruque era um profeta auxiliar de Jeremias? Baruque pegava o rolo e dava lugar no templo, porque Jeremias era proibido de entrar e usar o nome do Senhor através de Jeremias, e Baruque usou. Olha só que interessante, coisa linda, magnífica é isso. O rei Jude pegou o rolo e queimou no fogo e cortou. Isso significa que a mensagem, ela, mesmo sendo cortada e tocada no fogo, a palavra do Senhor nunca se apagará, nunca se queimará a palavra do Senhor. Isso é fato, que muitas pessoas tentaram queimar a Bíblia e a Bíblia não chegava a pegar fogo. Alguns até testemunham, alguns vivenciaram isso. Então a palavra de Deus, ela tem poder sobre o fogo e não adianta cortar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a espada de 2 gumes. Amém? Ao 10º ponto de vista do livro de profeta Jeremias, violou a ordem da entrada do templo e entrou no lugar mais sagrado e falou sobre o pecado de Judá em Jerusalém. Isso foi Jeremias. Quando ficou irado, entrou dentro do lugar mais santo e começou a pregar sobre o pecado de Judá. O 10º ponto de vista do livro do profeta Jeremias, você sabia que Jeremias foi espancado por outro sacerdote? No nome dele era Pazu,
e colocou Jeremias entre um tronco de madeira na porta do templo. E visão do cesto de figo foi quando ele estava lá. Olha que coisa linda e tremenda. Quando Jeremias estava amarrado em um tronco, Deus ainda o revelava. O Senhor ainda mostrava as coisas para ele. Então, operando Deus, quem impedirá? 12º ponto de vista do livro de Jeremias. Você sabia que Jeremias lutou contra 2 falsos profetas? Então Jeremias saiu na porrada contra 2 falsos profetas. O louvado e agradecido é o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, Jeremias pregava e lutava mesmo contra os falsos profetas. Então devemos lutar contra os falsos profetas. Este é o comentário da biografia do livro de Jeremias, o livro do profeta Jeremias, a história biográfica deste livro. Deixa todos com Shalom Kavai, Kavai Shalom.